Olá, pessoal. Na presente aula vamos tratar de planos refletores, através do chamado método das imagens. Então, essencialmente, o uso de planos refletores é feito para quando você quer aumentar o ganho e a diretividade. Em algumas situações existe um plano refletor natural, que é dado pela superfície do próprio planeta, da Terra, mas aqui a gente está preocupado com essa situação em que eu desejo aumentar o ganho. Então, eu vou, de alguma maneira, utilizar um plano refletor mesmo, tá? Para justamente induzir um aumento no ganho e na diretividade. Um plano refletor ideal, ele funciona como um espelho ideal, e por isso eu precisaria utilizar condutores ideais, com condutividade infinita. Mas isso no mundo real não é bem possível, né? Então você vai ter condutores reais, os condutores reais têm condutividades finitas. Acontece que, para bons condutores, a aproximação de condutividade infinita ela é muito boa, e nós vamos adotar essa convenção aqui. Só para você ter ideia, um exemplo aqui, ó, mundo real, a condutividade do alumínio, ou de qualquer metal em geral, condutividade dos metais é na faixa de 10 a 7 até 10 a 8 Siemens por metro. Essa é uma faixa de valores. Do alumínio, ela fica na faixa de 3,4 vezes 10 a 7 Siemens por metro. No caso do cobre, ela é da ordem de 5,4 vezes 10 a, ou 5,7 vezes 10 a sétima potência Siemens por metro. Então, ela é muito grande e pode ser considerada, para todos os fins, um condutor ideal aqui. A forma mais simples de abordar esse problema é através do método da imagem, mas esse método aqui tem suas limitações, como a gente vai ver agora. Tá? Embora ele seja o mais simples de tratar e em vários problemas você vai construir antenas que lhe permitam utilizar esse método aqui, ou seja, o método das imagens. Então vamos ver o que é exatamente essa ideia do método das imagens. Essencialmente, se você considerar um plano condutor, um plano de terra aqui, né? Vou tentar ilustrar esse plano dessa forma aqui. Então, idealmente, você tem um plano condutor, condutividade desse plano vai a infinito. Suponha que aqui é um eixo, vou chamar arbitrariamente de X, e esse aqui de eixo Z. Suponha que você tem uma carga elétrica positiva colocada nesta região superior do espaço. Então, você tem um plano condutor aqui em Z igual a zero, digamos. Então, condutividade infinita em todo plano Z igual a zero. Não importa o que tem aqui para baixo, desde que esse plano seja infinitamente extenso. Claro que no mundo real isso também é uma aproximação, considerar que o plano é infinitamente extenso. E aí suponha que numa determinada coordenada x e z, você tem uma carga positiva. Tá? Eu não vou entrar em detalhes matemáticos aqui, mas essencialmente nós sabemos que da carga positiva emanam linhas radialmente para fora, só que aqui, próximo ao plano condutor, o fato de você ter uma carga positiva vai induzir a presença de cargas negativas, e isso faz com que essas linhas de campo elétrico produzidas pela carga positiva, elas passem a naturalmente sofrer um curvamento aqui, ó, de tal maneira que sempre, né, o campo elétrico sempre tangente a uma linha de campo, sempre a linha de campo que chega no plano, ela chega perpendicular. Ah, isso aqui eu estou pensando em campo elétrico. E essa circunstância corresponde a, dado que a carga está numa certa altura, vou chamar essa altura de H a partir do plano, corresponde a você considerar como se tivesse um dipolo. Na mesma distância H você teria uma carga negativa, e essas linhas de campo, então, elas saem da positiva, convergem para a negativa.
Aqui eu não sei se eu vou fazer muito bem essa figura, mas a ideia é essa aqui. Então, aquela que vai para cima, ela volta pelo infinito. E aí você pode simplesmente remover o plano de terra aqui, né? Você teria aqui várias linhas de campo, você pode remover o plano de terra e estudar este problema. Essa altura aqui, ela é uma altura H. Se você tivesse uma interface entre meios tipo dielétrico 1, aqui você teria, por exemplo, dielétrico 1, que é um meio dielétrico. Aqui não fosse um plano de terra e sim uma interface com outro dielétrico, você também poderia usar o método das imagens. Mas a carga-imagem, por conta das condições de fronteira entre os dois meios, ela não ficaria na mesma altura referente ao plano de interface, né? Você teria uma altura linha aqui, que é uma correção por conta da satisfação das condições de contorno na interface. Mas quando os planos são condutores ideais, isso é muito mais simples. O método da imagem só te diz o seguinte: coloque uma carga com sinal trocado a uma distância igual a partir do plano de terra, remova o plano de terra e faça de conta que o seu problema é essas duas cargas naquele meio dielétrico considerado na parte de cima. Depois, é claro, na hora de fazer as diversas computações de quantidades necessárias, você tem que lembrar que o mundo só existe daqui para cima, né? Para baixo é só uma imagem. Então aqui você tem uma imagem, um mundo imagem. E nesse caso, o seu plano condutor, o plano de terra, ele funciona simplesmente como um espelho. Ele espelha tudo que tiver na parte de cima. Ok, isso eu creio que quem já fez qualquer disciplina de teoria eletromagnética, principalmente eletromagnetismo na eletrostática, já deve ter se deparado com esse problema. Só que em antenas a gente não tem uma carga elétrica parada, né? Aqui a gente teria uma carga mais Q e aqui eu teria uma carga menos Q no método da imagem. Então, esse problema formalmente seria equivalente a você trocar por uma carga mais, uma carga menos, situadas ou distante uma da outra, duas vezes H. Esse seria o problema equivalente. No problema eletromagnético, o que a gente tem? A gente tem cargas se movendo, porque a gente tem correntes elétricas variantes no tempo. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: o que acontece com as correntes na frente do espelho? Sobre o plano refletor. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Tá? O que vai acontecer com as correntes sobre o plano refletor? Vou escrever isso aqui um pouquinho melhor, porque eu acho que não está muito visual. Plano refletor. Essa é a pergunta. Né? Então vamos lá. Algumas situações isso valerá como regra. Então é o seguinte: o que eu posso fazer? Eu posso lembrar algumas propriedades de espelhos, tá? Então, em espelhos, um objeto que se move, então aqui seria o plano do espelho, tá? Seria o plano refletor. Um objeto que se move para cima com velocidade v, ele vai aparecer na mesma distância se movendo para baixo aqui, certo? Com a mesma velocidade, aqui no caso eu vou chamar de menos v. Tá? Se você tiver um objeto que se move paralelo ao plano, com velocidade v, o que você vê na frente do espelho é o objeto movendo-se paralelo ao plano, com velocidade v. Então, o que nós temos que colocar agora é a questão da carga elétrica. Só lembrando, né, essa aqui é uma distância inicial h, é claro que quando uma partícula estivesse se movendo, ela vai ficando cada vez mais distante, mas aqui a gente vai considerar fios transportando corrente, então a corrente está limitada dentro daquela região. Essa aqui seria a altura h e essa aqui também seria a altura h perante o espelho, embora no meu desenho aqui não tenha aparecido tão
simétrico. Se você colocar um objeto fazendo este tipo de movimento aqui, né, o que você vai ter? Você vai ter uma componente da velocidade aqui, esse seria o vetor, componente paralela e uma componente perpendicular ao espelho. A componente perpendicular inverte e a componente paralela se preserva. Então, efetivamente, esse objeto que está indo para cá, ele aparece na frente do espelho indo nesta orientação aqui. É uma coisa bem simples de você perceber, né? Todo mundo tem essa experiência ao se deparar com um espelho, tá? Então, basicamente, essa seria a situação. Agora, vamos ver o que acontece com uma corrente elétrica. Então, primeira situação, primeiro caso, corrente perpendicular ao plano refletor, ao espelho. Essa é a nossa primeira situação. Então, o que vai acontecer? Nós temos o plano refletor, aqui, esse seria o espelho. Nós temos um condutor de condutividade infinita, efetivamente, né, ou para todos os fins. Nós temos um elemento de corrente aqui, ó, digamos que eu tenha um cilindro transportando corrente aqui, onde suponha que a corrente esteja apontando positiva. O centro desse cilindro condutor está a uma certa altura H. Vou considerar o centro dele, mas você poderia considerar a base, qualquer outro ponto. O que interessa é que esse bastão, como um objeto, ele vai parecer a mesma coisa embaixo aqui, né? Então eu vou fazer aqui uma imagem desse bastão sobre o plano refletor. Então aqui estaria a imagem. Então esse aqui seria a imagem. Do lado de baixo nós temos sempre a imagem. O que vai acontecer? Imaginem, a gente sabe que são elétrons se movendo em geral dentro dos condutores, mas imagine aqui, ó, por simplicidade, que aqui em cima você tem uma carga mais se movendo para cima com velocidade v. O centro, naturalmente, dessa imagem aqui, também está distante uma altura h a partir do plano refletor, certo? Então, cada parcela está simetricamente disposta aqui. Então, esse cara está h mais metade do tamanho do fio, esse aqui está em menos h menos metade do fio. Esse cara aqui poderia ser o eixo Z, então esse ponto é o H, esse ponto aqui seria o menos H. Então a distância sempre se preserva aqui. O que acontece com uma carga elétrica na frente de um condutor, na frente de um plano condutor? Essa carga elétrica que é positiva, ela inverte de sinal, ela fica negativa. Só que o movimento que no plano de cima é para cima, essa partícula aqui, ela vai na frente do espelho, a imagem aparece como se movendo para baixo, ou seja, como menos V. Lembre sempre que densidade de corrente elétrica, J, é densidade de carga elétrica vezes velocidade, o que é proporcional a carga vezes velocidade, né? Isso é proporcional à carga vezes velocidade. E, claro, dividido pelo volume, você teria igualdade aqui. Isso é uma medida infinitesimal. Essa medida de carga seria infinitesimal. Na verdade, você teria isso aqui, ó. Delta de carga no infinitésimo de volume vezes o vetor velocidade. Mas, essencialmente, é proporcional à carga vezes velocidade. Então, carga positiva vezes velocidade positiva te dá a corrente para cima. Então, isso aqui, ó, é proporcional a mais Q vezes mais V, o que te dá uma corrente indo para cima instantaneamente. E no de baixo, você vai ter menos Q vezes menos V, que te dá a mesma coisa que V. Ou seja,
Isso aqui, que é a corrente da imagem, é exatamente igual à corrente do objeto real. Então, uma corrente perpendicular ao plano refletor, aqui está o plano refletor, você tem um elemento de corrente perpendicular ao plano refletor, ela mantém a fase, ela mantém o sinal, tá? Então, a corrente não inverte de sinal, o elemento de corrente não inverte de sinal. Então, isso é uma lição importante. Corrente perpendicular ao plano refletor, você tem, pelo método das imagens, a mesmíssima coisa que, equivalentemente, um elemento de corrente I, que é um elemento real, uma imagem. Então, isso aqui é a imagem, esse aqui é o objeto real. Aqui você tem a imagem desse objeto. Você tira o espelho na hora de tratar e trata um arranjo agora. De duas antenas com correntes apontando na mesma orientação. Então, se a corrente do elemento objeto real é para cima, na frente do espelho essa corrente aparece para cima. Embora eu saiba que aqui eu tenho carga mais indo para cima e aqui eu tenho carga como se fosse carga menos indo para baixo. Então, essa é a ideia. E eu vou tratar, então, com uma distância entre os dois de 2 vezes h, de centro a centro, né? Ou daqui até aqui, onde você define seu referencial. Esse é o problema que eu tenho que estudar. Tá? Então, na frente de um espelho, uma corrente que é perpendicular aparece com a mesma magnitude e mesmo sinal, se a corrente é perpendicular ao plano. Vamos para a segunda situação. Segunda situação. Corrente ou elemento de corrente, eu estou abreviando aqui, mas se você quiser ser totalmente rigoroso, vetor densidade de corrente, que é, no nosso caso presente agora, paralela ao plano refletor. Não tem grandes segredos, o que você vai ter? Você vai ter o plano refletor aqui, esse plano ele tem uma condutividade considerada infinita, de tal maneira que se comporta como um espelho ideal. Nós temos um elemento real aqui, transportando uma corrente assim, digamos. Eu vou colocar aqui para fora a flechinha para denotar essa corrente. Mas eu estou pensando aqui como sendo uma carga positiva indo com velocidade mais v para a direita. Vai aparecer uma imagem. Essa aqui é a imagem. A altura h, ela se preserva sempre. E aí você vai ter, efetivamente, na imagem, o vetor velocidade se preserva, mas o sinal da carga troca. Né? Um objeto, uma bolinha na frente do espelho que está indo para a direita, ela vai para a direita na imagem que aparece lá, mas o sinal da carga troca. Então, aqui eu vou ter proporcional na parte de cima, proporcional a carga vezes mais velocidade. E aqui embaixo, na imagem, eu vou ter menos carga vezes mais velocidade. A velocidade não mudou de sinal. E isso corresponde a uma carga negativa indo para a direita, é uma corrente formalmente indo para a esquerda. Então, nesse caso aqui, a corrente inverte. O sinal da corrente inverte. Troca, como você quiser escrever isso aí. Tá? A corrente fica invertida na frente de um plano condutor se ela for paralela. Então, esse problema aqui é equivalente a você trocar agora por
um elemento de corrente I, um elemento de corrente menos I, separados por uma distância 2H, onde o H é a distância desse elemento de corrente até o espelho. Esta é a situação que nós temos. Finalmente, você pode ter um caso mais geral em que você tem uma corrente inclinada na frente do plano condutor. Então, corrente inclinada. O que vai acontecer? Você vai ter, continua tendo um plano refletor. Essa caneta não está funcionando tão bem, vamos ver se eu acho uma um pouquinho melhor aqui. Plano refletor, condutividade vai a infinito. Só que agora você tem um elemento de corrente inclinado aqui. Digamos assim, transportando uma corrente para lá. Tá? Isso aqui é uma carga a mais que está andando para lá. Certo? O que eu sei é que esta corrente aqui, ela tem uma componente paralela, desculpa, uma componente perpendicular e ela tem uma componente paralela. O objeto imagem, né, se essa altura aqui do centro é a altura H, a altura do centro é a altura H, o que eu vou ter? A imagem é um objeto inclinado aqui, perante o espelho, como qualquer um pode imaginar o que acontece na frente de um espelho. Só que eu vou ter uma carga negativa, a parte da corrente que é perpendicular se mantém para cima, então esse vetor corrente ele vai ser orientado essencialmente uma parte vai para cima e a outra parte vai para cá, tá? Então essa corrente ela vai ficar orientada. Vou pensar aqui em termos de corrente. A corrente perpendicular fica assim e a corrente que é componente paralela se inverte. Né? Então inverte de sinal. Tem o menos I paralelo e mais aquela ali. Então, em termos vetoriais, você teria isso aqui, ó. É a carga negativa, indo para baixo, né? É a carga negativa indo para baixo como objeto, né? Eu teria esse objeto se movendo para cá, a bolinha vai para lá, mas só que eu troco o sinal. Então veja só, mais que indo para cima é menos que indo para baixo, o que significa que a corrente está apontando para cima. E menos que indo para a esquerda corresponde a uma corrente indo para a direita. Né? Então, isso aqui produz um vetor corrente neste sentido aqui. Né? Isso seria o J, na verdade, que aponta para lá. Tá? Então, essa seria a situação. Aquilo que é paralelo inverte, e aquilo que é perpendicular se mantém. Né? Eu posso fazer essa análise aqui simplesmente considerando um objeto se movendo aqui, né? Simples, é um objeto se movendo para cá, é a bolinha se movendo para cá, só que eu tenho que trocar o sinal da carga. Então, corrente de elétrons vindo para baixo, que corresponde a uma corrente no sentido convencional indo para cima. O que efetivamente é equivalente a você ter uma corrente na frente do espelho que está assim, essa aqui é a corrente I inclinada. O que acontece na frente do espelho, se eu pegar de centro a centro, eu vou ter duas vezes a altura H, naturalmente, né? Centro a centro, altura H. De centro a centro, duas vezes H. Mas o elemento de corrente é aquela parcela que é perpendicular, não inverte, aquela parcela que é paralela inverte, e aí você vai ter este elemento de corrente aqui. Esse aqui é o corrente linha, digamos assim, é a imagem. Então, sempre preciso pensar em situações vetoriais. Né? A componente perpendicular se mantém, mas a componente paralela
inverte de sinal. Então, a perpendicular se mantém, mais, digamos, mais, menos. E aí você tem o vetor resultante, né? Esse aqui seria o vetor resultante. Então, essa é a situação geral para o caso de uma corrente inclinada. Note que se você orientar a corrente totalmente paralela, reduz o problema da corrente paralela. Se você inclinar de tal maneira a corrente ficar perpendicular no plano, você reduz ao primeiro caso. Se você inclinar para cá, deixando a corrente totalmente paralela ao plano, você reduz ao segundo caso. E esse é o caso geral. Então, só sumarizando aqui, na forma de um diagrama simples, veja só, né? Você vai ter as seguintes situações. Plano refletor. Vou apresentar um único plano refletor aqui para ficar simples. Plano refletor, condutividade tendendo a infinito. Se você tiver um elemento de corrente que é perpendicular ao plano, numa certa altura h, você vai ter aqui desse lado o elemento real. E aqui você vai ter a imagem. Então, a mesma altura h, sempre, você vai ter, se a corrente é perpendicular ao plano, ela mantém o sinal aqui, perpendicular ao plano. Então, mais, só para lembrar que mantém o sinal. Se ela for um elemento de corrente paralela, digamos que essa aqui é a corrente do objeto real, eu vou apontar para lá, ó. Assim, o objeto real está assim, a imagem, na mesma altura h, aparece invertida. Então, isso sumariza o nosso resultado. Mesma altura h, sempre, né? Mantém-se a altura até o objeto. E se você tiver uma corrente inclinada, uma certa altura h, você vai ter uma linha inclinada lá, com a orientação, de tal maneira que a componente perpendicular se mantém e a componente paralela se inverte. Então, a componente perpendicular se mantém e a componente paralela se inverte, o que te dá um elemento de corrente apontando para cá. Seria essa a situação. Esse elemento aponta para lá. Vou colocar a informação aqui na flechinha, ó. Está indo para lá, a imagem aponta para cá. Tá? Então, essas são as três situações-chave para analisar problemas com planos refletores. Então, vamos considerar agora alguns exemplos bastante importantes quando se trata do uso do método das imagens. Vou apagar essa parte aqui e considerar a primeira das situações, muito simples, por sinal, em que eu posso usar o método da imagem chamado de monopolo elétrico. Então, um monopolo elétrico, eu tenho um plano refletor, condutividade tendendo a infinito. No mundo real, muitas vezes você faz uma malha condutora embaixo e aqui você vai colocar o condutor alimentado por uma fonte que está aterrada nessa malha condutora que está aqui. Então, você tem uma malha lá no chão e o condutor na parte de cima. O quão grande tem que ser esse plano? Bom, tipicamente, da ordem do lambda, pelo menos, ou alguns lambdas, você faz, se tiver que fazer, alguns lambdas. Nem sempre isso é possível, mas tipicamente seria essa situação, para você ter a validade totalmente completa disso aqui, o plano deveria ser infinito. No mundo real, isso nem sempre é possível. Então, aqui, olha, você tem um gerador de funções, de sinais. Estou exagerando essa distância, em geral, ela não é tão grande, e aqui você teria o elemento de corrente acima do plano. Esse gap aqui, ó, vou chamar de distância A, eu vou dizer que ele é muito menor
do que essa, que é o que eu vou chamar de tamanho do monopolo. Então, veja, isso aqui é um monopolo de tamanho D. Isso corresponde a você ter, pelo método das imagens, se a corrente está fluindo para cima, corresponde pelo método das imagens. Vou colocar o plano aqui para referência. Esse aqui poderia ser considerado o eixo Z. Esse aqui é o eixo X, tem o Y que vai formar todo esse plano condutor. Para todos os fins, o que é que você tem? Você tem um dipolo, né? Corrente aqui, tamanho total, só que esse dipolo teria um tamanho total 2D. Então, efetivamente, você tem um dipolo. Tá? É análogo a um dipolo. O método da imagem te diz que o campo de radiação é exatamente igual ao de um dipolo. Então, para todos os fins, é a mesmíssima coisa. Só que a sua expressão aqui, tá, é um dipolo com o dobro do tamanho. Isso aqui é importante notar. O dipolo efetivo aqui tem o dobro do tamanho do que é o tamanho verdadeiro do monopolo. Essa distância A aqui, que vai ficar 2A, na verdade, é muito menor do que 2D, assim como D é muito menor do que A. Então, esse A é muito menor do que D em geral, que é o tamanho do monopolo. Então, não precisamos calcular tudo isso aqui de novo. É o campo de radiação de um dipolo. O que você faz? Você esquece que existe o plano de Terra, você tem esta imagem, esse cara aqui é a imagem, mas formalmente isso aqui é igual a um dipolo elétrico. Tá? Então o problema é transformado no problema do dipolo. Como é que eu volto para a realidade? Eu preciso lembrar que para certas quantidades o mundo, na verdade, só existe na parte de cima. Então, por exemplo, o S de radiação, tá? S de radiação. S de radiação te dá lá uma constante, no caso de um dipolo curto seria μ0 e 0D, μ0 e 0D sobre 8πr, se fosse D muito menor do que lambda, ou menor do que... O 2D agora menor do que 1/4 de lambda, né? Porque agora eu tenho o tamanho total do dipolo 2D. Se você tivesse um dipolo curto, caso dipolo curto, seria um monopolo curto nessa situação. Dipolo curto, você teria algo assim, como μ0 e 0 2D sobre 8πr, o que cancela um fator aqui. Desculpa, esse seria o A, o potencial A, né? Seria isso aqui, μ0 e 0D sobre 4πr, né? Eu teria o termo de fase aqui, E elevado a ωt menos KR. Na direção Z, eu vou remover a componente radial desse vetor Z, de tal maneira que o S de radiação aqui ele vai ficar igual. Eu não vou querer olhar todas essas constantes que tem aqui, eu sei que vai dar uma coisa assim, ó. S0, que é uma constante que depende do quadrado disso, mais de um monte de outras coisas, faça a conta direitinho lá, dividido por R quadrado, seno quadrado de θ. Isso seria a densidade de potência emanada por esse dipolo, é claro, medido em watts por metros quadrados, por esse monopolo, desculpa. Então, o diagrama de radiação é o mesmo, só que agora eu tenho que lembrar. O ângulo θ, ele só vai até π sobre 2. Se eu lembrar disso, veja só, a diretividade, ela é agora uma função de θ, continua sendo um fio vertical, na frente de um plano de terra é a mesma coisa que um dipolo, para todos os fins de cálculo, então não tem dependência azimutal. O diagrama de radiação só depende de θ, mas agora eu sei que ele é um D0, que eu não sei quanto vale, seno quadrado de θ. Lembre, para um dipolo curto, o D0 era 3 meios. Só que agora, veja só, na hora de fazer essa conta como 4πr quadrado S rad, dividido pela integral de R quadrado S rad de ômega, eu não vou integrar sobre todo o ângulo sólido, eu vou integrar sobre
metade da esfera. Eu vou integrar só sobre, vou chamar de ômega sobre 2 aqui, tá? Que corresponderia a integrar sobre todo o valor de φ, mas integrar só de 0 até π sobre 2 em θ. Isso vai produzir aqui embaixo um fator metade do que tinha lá no dipolo. Todas as constantes se cancelam, mas o resultado, ao final das contas, vai ser isso aqui, ó. Você pode fazer essa conta completamente, tá? Essa integral aqui, essa integral que seria a potência total radiada, ela seria S0, o R quadrado que tem aqui cancela esse outro, né? Ou seja, eu teria que integrar R quadrado, S rad de ômega, mas só sobre metade do ângulo sólido, que é só o hemisfério de cima. Isso aqui vai produzir, então, uma integral de S0, que é uma constante, R quadrado com 1 sobre R quadrado cancela, eu teria que integrar, então, seno quadrado de θ de ômega. Só que esse de ômega, só sobre a metade do universo aqui, digamos, ela seria, então, S0 integral de φ igual a 0 até 2π, o φ não mudou, continuo tendo desde 0 até 2π, é o θ que vai de 0 até π sobre 2. Então, θ indo de 0 até π sobre 2, seno quadrado de θ, seno de θ, de θ, de φ. A integral em dφ a gente já sabe que dá um fator de 2π, só que a integral de seno ao quadrado θ, seno θ de θ de 0 até π sobre 2, dá metade do resultado que a gente tinha antes. Aquele resultado era 4 terços, então, no caso aqui, você vai ter 2 terços vezes um fator de 2π. Na prática, essa integral dá um fator 4π sobre 3. Se você fizer essa conta, você vai descobrir que isso dá 4π sobre 3, fazendo θ indo de 0 até π sobre 2. Acho que não está aparecendo aí. Eu vou escrever aqui um pouquinho para cima. θ indo desde 0 até π sobre 2. Θ de 0 a π sobre 2. Então, efetivamente, essa expressão aqui vai te dar um fator 3 seno ao quadrado de θ. Ao invés de ser 3 meios, 3 seno ao quadrado de θ. Ou seja, a diretividade dos monopolos, propriedade importante, tá? Diretividade máxima do monopolo, de zero monopolo, é sempre o dobro do D0 do dipolo correspondente. Tá? Então, por exemplo, para um dipolo curto, o fator do dipolo é 3 meios, o fator do monopolo é o dobro, é 3. Para um dipolo de meia onda, o fator de zero é 1,64. Para um monopolo, que daí ele teria um tamanho de lambda quartos, porque o outro lambda quartos vem da imagem, tá? Para um monopolo de lambda quartos, que corresponde ao dipolo de meia onda, é o correspondente, você teria 2 vezes 1,64, que vai lá dar 3,28, um pouquinho maior que 3 para a diretividade máxima. Então, isso é uma propriedade importante e vem do que? Do uso do método da imagem. Eu tenho um fio condutor sobre um plano de terra, a distância do ponto de alimentação até o plano é pequeno o suficiente, assim como é a distância entre os dois pontos aqui dos condutores que formam um dipolo. Formalmente, o campo resultante é o mesmo que seria de um dipolo. Todas as expressões são idênticas, só que eu preciso lembrar que quando eu for integrar, fazer integrações de quantidades, eu tenho que lembrar, ó, o universo agora ele existe só na metade. Tá? Então lembre o seguinte, a potência total radiada pelo monopolo é só a metade da potência total radiada pelo dipolo. E nesse caso, para uma mesma corrente de alimentação, nesse caso, o que acontece é que a resistência de radiação, se você pensar meio de R rad e 0 quadrado é a potência total radiada, você tem que lembrar do seguinte, agora se a potência é metade, o valor do P, da resistência de radiação tem que ser a metade. E isso valerá para as outras quantidades envolvidas. Então, a impedância de um monopolo, a impedância de antena do monopolo é sempre metade das impedâncias de antenas de um dipolo.
Tá? Isso aqui são propriedades que eu posso tirar simplesmente fazendo essa análise que eu tenho aqui. Tá? Essa é uma consideração importante e é um primeiro uso do método da imagem. Tá? Então, por exemplo, para um monopolo de lambda quartos, comparação, dipolo de meia onda. Eu tenho o D0 igual a 1,64, que seria a diretividade máxima, e eu tenho a impedância de antena, se o fio é muito fino, né? Essa é a aproximação de fio realmente um filamento, uma coisa muito fina, diâmetro do condutor não muito grande. Isso aqui é aproximadamente 73 mais I42, aproximadamente, né? Isso aqui você varia, se você variar ligeiramente o tamanho do dipolo. O monopolo correspondente, ele tem que ter metade do tamanho. Então ele tem lambda quartos. Ou seja, o dipolo tem tamanho total lambda quartos, o monopolo, lambda meios, o monopolo tem tamanho lambda quartos, porque a imagem aqui vai produzir o outro lambda quartos para te dar a mesma expressão do dipolo de lambda sobre 2. O D0 vai ser aproximadamente 3,28, é o dobro, e a impedância do monopolo vai ser metade disso aqui, 36,5, mais I21 aproximadamente ohms. Então essa seria a situação no caso de um dipolo elétrico. Bom, dito isso, vamos para as seguintes outras situações de interesse. Tá? Então, o monopolo é uma situação de bastante interesse, é uma antena bastante utilizada, principalmente em frequências baixas, principalmente do HF para baixo, onde você faz normalmente monopolos verticais, e o plano de terra está dado ali, em partes, pela própria superfície do globo. Outra situação de interesse seria uma antena vertical, de polo vertical sobre um plano de terra. Então, primeira situação, ou segunda situação, vamos colocar um dipolo vertical sobre plano de terra. Só voltando lá no caso do monopolo. Como seria o diagrama de radiação desse cara? Seria o Donut. Só que só existe na metade do universo. Tá? Então o Donut seria isso aqui, ó. Eu tenho ele aqui somente. Porque essa parte de baixo não existe. É igual, ele é igual. A máxima diretividade seria 3 em 90 graus. Tá? Então esse seria o máximo. Só que só existe a parte de cima daquela do donut. É metade do donut, com o dobro do valor de diretividade. Então esse seria o diagrama de radiação desse cara. Tá? Então, voltando aqui para esta outra situação, que também é uma situação de interesse, imagine que nós tenhamos um plano de terra. Essa situação a gente explorou aproximadamente quando a gente mencionou o efeito de multipercurso. Nós usamos lá uma imagem para fazer algumas contas, mas não trabalhamos, não discutimos o método da imagem propriamente. Aqui seria a situação específica. Eu vou usar o dipolo, poderia ser outra antena ali, mas vamos usar um dipolo. Então imagine que eu tenho um dipolo cujo centro está a uma certa altura H, transportando uma corrente I, que depende do valor de Z. Esse aqui seria o nosso eixo Z, portanto. E aqui para baixo, ó, veja só, já que eu tenho um plano de terra, eu tenho uma imagem na mesma altura H, de centro a centro, eu tenho uma imagem, essa aqui seria a imagem,
de tal maneira que, como essa situação é um dipolo vertical sobre um plano de terra ou sobre um plano refletor também, se você quiser, o que acontece é que a mesma distribuição de corrente vai aparecer aqui. O que tem aqui, aparece aqui. Se você tiver uma curva assim, vai aparecer uma curva assim na distribuição da corrente. Mesmo sinal, igualzinho. É a imagem, essencialmente. Então, nota o seguinte, a ideia central é que, se você olhar de um determinado ângulo θ, né, esse aqui é o eixo Z, o eixo vertical é o eixo Z. Tá? Então, se você olhar a partir, aqui a origem do sistema de coordenadas, se você olhar a partir de um certo ângulo θ, a radiação emanada por essa antena, o que está acontecendo aqui? Olha, vai existir um ponto que você pode fazer até pelo cálculo geométrico, onde ocorre uma reflexão, tem o raio direto, naturalmente, tem o raio direto até lá. Vai haver ondas refletidas que também vão chegar lá e que é como se elas emanassem da imagem. Tá? Efetivamente é como se ela estivesse emanando da imagem. Tá? Então, na verdade, o raio está vindo aqui, refletindo no chão e chegando lá. Mas é como se você tivesse uma antena imagem emitindo o sinal refletido no chão. Tá? Então, efetivamente, posso dizer isso, o raio refletido, pensando em ótica geométrica aqui, emana do ponto da antena imagem. Vale para qualquer circunstância, tá? Poderia ser uma antena horizontal ali, poderia. Tá? A ideia é a mesma. Tá? Então, o que acontece? Em alguns pontos, o sinal se reforça, em outros, acontece uma interferência destrutiva. Só que aqui, nós podemos fazer o cálculo exatamente, porque isso aqui, ó, essa situação aqui, ó, essa situação em que eu tenho a antena aqui e a sua imagem aqui, as duas antenas do tipo fios, filamentos, colineares ao longo de Z, distantes uma altura H, isso aqui é equivalente a um arranjo. Que forma tem esse arranjo? Tem a seguinte forma: esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Z. Eu tenho um filamento de corrente aqui, situado na posição 0 para X, 0 para Y, H para Z. A corrente está com amplitude I em cada ponto, é uma função de Z, mas isso vai te dar a transformada de Fourier do elemento. A imagem aparece bem aqui, com a corrente igualzinha, ou seja, a transformada de Fourier é a mesma, e o sinal se preserva, não tem nenhuma fase outra que não seja a da diferença de posição dessas antenas. E essa antena aqui, ela está situada com o centro na posição 0, 0 e menos H. Então, aqui podemos utilizar arranjo. Teoria de arranjo. Essa é a ideia. Usou teoria de arranjo. E esse problema nós já calculamos. Tá? O que vai dar o potencial transverso nesse caso aqui? O potencial transverso nesta circunstância vai ser igual a menos μ0 o fator de onda esférica e ωt menos kr sobre 4πr, o fator do elemento, que é igual para os dois, certo? Esse cara aqui eu posso atribuir um A1 igual a 1 e um A2 igual a 1 também, tá? Porque a transformada de Fourier do elemento está aqui.
O seno de θ sempre está presente porque ele elimina a componente, é na hora que eu elimino a componente radial do vetor unitário z, e aí nós vamos ter quem? Um fator e elevado, esse cara, que esse termo aqui produz um fator e elevado a ik vezes h vezes o cosseno de θ. Esse outro aqui produz um fator e elevado a menos ik vezes h vezes cosseno de θ. Na hora que a gente soma essas duas coisas no fator de arranjo, né, só lembrando, fator do arranjo é sempre o somatório sobre J das J antenas e elevado a ik vetor ponto R da Jésima antena. Então, a mesma coisa que foi feita na situação anterior, que é que nós vamos ter para esse fator arranjo 2 vezes o cosseno, e aí eu posso então trocar esse 4π por um fator 2 aqui, desde que o fator 2 apareça aqui, 2 vezes o cosseno de K vezes H vezes o cosseno de θ, na direção θ. Então, veja só, é aquela história, né? Vai ter pontos de interferência construtiva, pontos de interferência destrutiva. O seno de θ te dá um ponto de máximo, um ponto em que há radiação, que é o θ igual a 90 graus. Agora eu preciso ver quanto vai valer o cosseno nessa circunstância. Cosseno de 90 é zero, então aqui eu tenho realmente o máximo, mas eu vou ter outras possibilidades, outros lóbulos aqui que vai depender exatamente desta quantidade aqui, K vezes H vezes o cosseno de θ. Essa é a circunstância em que as coisas se apresentarão. Então, note que, efetivamente, eu tenho um arranjo com duas antenas distantes 2 vezes H. Mas a antena real que existe sobre o plano de terra está a uma distância H e é uma antena de origem de natureza vertical. Então, essa aqui é a distribuição. Esse é o potencial. Cálculo que já fizemos. Tá? Então, essa é uma situação, primeira situação. Aliás, é a segunda, já falamos do monopolo. Essa aqui não é tão diferente do monopolo, só que a diferença para o monopolo é que, no caso do monopolo, essa altura H aqui, ela é tal que, se você considerar, na verdade, essa posição aqui, ó, como uma posição de referência, ela é tal que ela é muito pequena. Então você está quase que, não teria um dipolo, teria um monopolo, na verdade, que não tem quase que gap aqui. Então esse fator aqui que apareceria lá, ele vai para 1. Ele teria tendência de ir para 1. Mas essencialmente é muito parecido o problema, só que aqui eu posso ter distâncias arbitrárias a partir do plano de terra ou do plano refletor. Distância, altura H arbitrária. Tá? E esse fator aqui, ele representa exatamente a interferência entre o raio direto e o raio que é refletido. Como se tivesse emanado de uma antena virtual imagem, aqui, uma antena imagem. Certo? Essa é a primeira situação. A segunda situação de interesse, e aí aqui você pode calcular todas as quantidades necessárias, considerando esse fato. Segunda situação de interesse, para um único plano refletor, é a seguinte: dipolo paralelo ao plano refletor, ou plano de terra, se você quiser. Essa é a situação em que eu tenho duas antenas lineares orientadas ao longo do eixo Z, mas distantes ao longo do eixo X, e não mais orientadas de forma a fazerem parte do mesmo eixo. Elas estão agora separadas, mas estão orientadas na mesma orientação aqui. Então, eu vou representar o plano de terra aqui, só que eu vou trocar os eixos por uma questão de convenientemente, eu vou chamar esse eixo de Z. Note que no problema do dipolo vertical, eu chamei esse de X, agora eu estou chamando esse de Z. Se você quiser usar o mesmo referencial,
aí as expressões mudam em relação ao que nós vamos obter aqui. Então, agora para nós, o eixo vertical é o eixo x. Antes, o eixo vertical era o eixo z. Tá? Então, veja só. Eu posso colocar um dos dipolos aqui, um dipolo aqui. Deixa eu fazer esse desenho sem muito alarde aqui. Esse dipolo está transportando uma corrente na direção positiva de Z. Ele está colocado supondo que esta aqui é a altura H, H0, 0. E eu tenho um outro dipolo que está colocado aqui, só que esse, imagem, corrente paralela inverte. Então, menos I situado na posição H00. Ele não está simétrico aqui para mim, né? Mas suponha simétrico. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho para que fique perfeitamente simétrico, que você veja que as posições são exatamente mais H00 menos H00. Então, mesma coisa, a amplitude relativa dessa corrente aqui, vou chamar de A1, é mais 1. A amplitude relativa dessa aqui é menos 1. Se você quisesse, você poderia chamar de meio e meio, mas aqui a corrente aí, propriamente dita. Mesma história, né? Esse cara emana para um certo ângulo. Agora veja só, o θ está medido a partir daqui, ó. Tá? Então, para um certo θ, essa antena ela emite radiação direta para lá e ela emite de tal maneira a ter uma componente refletida, que é como se viesse da imagem aqui. Então, o fator de arranjo ele vai ser dado, como sempre, somatório de AJ sobre todas as antenas e K.RJ, só que eu tenho que lembrar que agora eu só tenho componente X para o vetor posição. Então, essencialmente, os K.RJs, eles correspondem a simplesmente K, XJ, seno de θ, cosseno de φ. Opa, agora eu tenho uma dependência azimutal. Depende de θ, mas depende do ângulo φ, que é medido a partir do eixo X, ou seja, para cá e para lá, né? Sempre lembrando, na hora que você for calcular agora o ganho, por exemplo, a diretividade, você tem que lembrar. Tudo bem, eu vou calcular o arranjo, só que agora, para mim, nesse problema aqui, por exemplo, o φ vai de... Poderia dizer assim, para o lado de cá vamos ver aqui, z vetorial x é y, para o lado de cá é indo desde 0 até π sobre 2, e indo para trás é de 0 até menos π sobre 2, por exemplo. Então você diz que o φ, agora nesta situação, ele excursiona desde π sobre 2 até menos π sobre 2. Ele não é tudo, veja só que o intervalo total é π. Quando no sistema de coordenadas esféricas, o intervalo total é 2π. O intervalo total aqui de variação de φ é somente π, porque eu só tenho um hemisfério. Já o θ, nesta configuração que a gente está utilizando, ele varia desde 0, que é medido a partir do eixo z, até o fator total π. Então, o θ continua variando desde 0 até π. Por que é assim? Porque simplesmente é a forma como eu apresentei o problema. Tá? No caso anterior, que era do dipolo perpendicular ao plano refletor, a integral ela vai em θ de 0 a π sobre 2. Em φ continua indo de 0 até 2π. Mas eu preciso olhar a geometria do problema para fazer esses cálculos. Então, o fator de arranjo aqui, ele vai dar simplesmente um fator E elevado no termo de cima, né, é um fator relativamente 1, E elevado a imaginário, K vezes o H, seno θ cosseno de φ, só que a imagem ela tem uma corrente negativa. Então, E elevado a menos IK vezes H, seno θ cosseno φ, o que te dá o quê? Duas vezes um fator imaginário seno desse argumento, K vezes H, seno θ cosseno de φ. Então, essa é a situação. Esse dipolo vertical, veja só, esse dipolo horizontal, ele vai ter, então, como um vetor transverso, potencial vetor transverso, algo como um fator imaginário
o menos I vezes μ0, o fator de onda esférica, E elevado a I ômega t menos KR, teria sobre 4πr, mas esse fator 2 aqui cancela o fator 4π, deixa só um fator de 2π. Então, 2πr aqui é por conta daquele fator de 2 que está lá. E o imaginário vem por conta disso aqui. Claro que você poderia escrever essa corrente como imaginário vezes, ou seja, dá já uma fase de 90 graus, eu poderia eliminar esse imaginário, é uma fase meramente arbitrária global, não é um fator relevante. O fator dos elementos, que é uma função de K cosseno θ, ou seja, a transformada de Fourier da corrente que está aqui, se é dipolo de meia onda, se é dipolo curto, se é outra coisa. Então, esse fator aqui é o fator do elemento. Juntamente com o seno de θ, que está sempre presente na hora de converter para componentes transversas do potencial. Tá? E o fator de arranjo que está ali, seno de K vezes H, seno θ, cosseno φ. Então, agora veja o seguinte. Eu tenho um único plano refletor, esse cara está apontando na direção de θ, né? Então essa expressão completa. Veja que o diagrama de radiação ele varia em θ, ou seja, para θ igual a 0 ou para θ igual a π, não há radiação, ou seja, não há nenhuma radiação indo nesta ou naquela direção. Mas a radiação ela se distribui aqui. Você pode fazer um gráfico, inclusive, desse tipo de diagrama de radiação. Então, vamos considerar aqui a densidade de potência radiada. Naturalmente, a diretividade desse caso, a diretividade nesse caso seria dada pela seguinte expressão. O que eu tenho que fazer para achar a diretividade sem passar por procedimentos intermediários aqui? Basta olhar o potencial transverso, isso aqui vai ser uma função d de θφ. Esquece tudo que depende da distância radial, fica com tudo que dependa de θφ. Então, e módulo ao quadrado, né? Coloca uma constante, porque você teria que determinar quanto vale essa constante. E isso aqui seria, então, módulo de I K cosseno de θ ao quadrado, o seno ao quadrado de θ e aquele outro seno também ao quadrado de K vezes H vezes o seno de θ vezes o cosseno de φ. Então, é um produto de senos ao quadrado e esse termo aqui, módulo de K cosseno θ ao quadrado. Como é que eu consigo descobrir esse cara aqui? Bom, agora eu não tenho mais a integral sobre toda a esfera, né? Eu não tenho mais isso. Eu tenho uma integral variando desde 0 até ou de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Então daria para descobrir quanto vale essa quantidade aqui. Ou você usa a própria definição d de θφ, que é igual a uma coisa como 4π r quadrado s rad, r θφ, dividido pela integral de r quadrado s rad sobre todo o ângulo sólido, só que esse ângulo sólido agora é meramente a metade. Então, mais uma vez, você poderia calcular igualmente como se fosse um fator total de ômega, mas o resultado você multiplica por 2. Tá? Então, o D0 seria como se não tivesse o plano de terra e você tivesse um arranjo de fato. Então, você vai multiplicar por um fator de 2 aí. Bom, é cálculo, esse S-rad você pode fazer, se você quisesse calcular a potência total radiada nessa circunstância, você teria que integrar em φ desde menos π sobre 2 até π sobre 2, em θ indo de 0 até π, esse aqui seria o Prad, né, o que está aqui no denominador, que define a diretividade angular, e aí você teria que integrar r quadrado S rad, seno θ, dθ, dφ. Só que agora não dá mais para dizer que a integral de dφ já está definida, porque esse cara que está aqui, ó, ou seja, o point, né, na verdade, ele vai depender do módulo quadrado desse cara, vai ter uma função de θφ. Ó, o φ aparece através desse cosseno que está aqui. Então você precisaria integrar essa função aqui e ver qual é o resultado que dá.
Mas eu não estou muito importado com esse número, porque isso aqui normalmente tem que ser calculado numericamente, essas expressões aqui. Ou você buscar uma tabela de integrais em que ache essas quantidades aqui. Ela não é uma integral tão trivial assim de ser realizada na mão, como é quando eu tenho só o seno quadrado lá e eu posso separar esse cara aqui como uma constante, como é o caso do dipolo curto. Então não é tão trivial de fazer na mão essa conta. Mas no computador não é nada complicado, né? O computador faz as integrais para você. Então o que nós queremos analisar aqui de verdade? Olha só, eu tenho isso aqui, né? Sempre lembrando, eu tenho um plano de terra, esse aqui é o eixo Z, eu tenho um dipolo aqui em cima. Aqui tem uma imagem. A imagem aparece com a corrente invertida. Tá? A imagem aparece com a corrente invertida. Esse dipolo está a uma certa altura H. Eu posso varrer o ângulo θ, indo desde 0 até π/2, que é esta orientação aqui, mas π/2 me permite, né, esse aqui é o eixo X. Esse aqui é o eixo X, me permite varrer todo o plano XY, me permite varrer esta orientação aqui. Então eu vou considerar assim, ó, θ igual a π dividido por 2. O diagrama de radiação vai ser uma função somente de φ. E esse cara vai ser D0, essa quantidade aqui, que é uma função simplesmente avaliada em zero agora, né, porque o cosseno de π/2 é 1, é zero, desculpa, e aí você tem essa função avaliada em k cosseno de θ igual a zero. Então isso aqui é uma nova constante, o seno ao quadrado dá 1, esse seno dá 1, e a nossa função aqui é um seno quadrado de k vezes h vezes o cosseno de φ. Veja só, nessa circunstância, esse aqui é o plano XZ. Plano XZ. Mas eu posso querer olhar também o plano XY. E o plano XY, quando eu olho daqui desta orientação em Z, ou seja, o Z está apontando para fora agora, o que eu tenho? Eu tenho um eixo X apontando para cá e, digamos, um eixo Y apontando para cá, de tal maneira que X vetorial Y dá a direção de Z apontando para lá. Quando eu olho esse cara desse ponto de vista aqui, olhando para lá, o observador está olhando para lá, o que é que ele enxerga? Ele enxerga uma antena, é o fio que está aqui, ele enxerga a imagem aqui, a antena que está aqui faz a corrente entrar no olho do observador, pelo menos é assim que eu representei. Você poderia representar o contrário, sua convenção ficaria ao contrário. Mas o que importa é a relação entre os dois, né? A imagem aparece com a corrente entrando no plano. Tá? Esta é a situação que eu tenho agora. E o ângulo φ, ele é medido a partir do eixo X. Esse aqui é o ângulo φ. Você poderia muito bem introduzir um ângulo que é esse cara aqui, vou chamar de alfa, que é o ângulo de elevação. Alfa, 90 menos φ, ângulo de elevação. Faz sentido isso? Né? E eu posso lembrar que o cosseno de alfa mais 90 é a mesma coisa que em módulo, né? Não interessa muito aqui, porque esse seno está ao quadrado, então esse sinal não interessa. É o seno de alfa em módulo. Tá? Então, basicamente, o cosseno de φ é o seno de alfa nessa figura, né? Cosseno de φ é o seno de alfa. E nesse caso, a nossa diretividade d de φ seria simplesmente uma nova constante, que eu vou chamar de d0', seno ao quadrado, k vezes h, seno do ângulo de elevação alfa. Por que é importante esse ângulo de elevação aqui? Bom, porque em muitas aplicações em HF você usa dipolos horizontais. O que é que você quer? Você quer, digamos que lá em cima, né? Aqui eu vou refazer o gráfico agora.
Então aqui você tem o eixo Y, aqui você tem o eixo X, aqui está a sua antena, colocada bem perto do chão e comparado com outras coisas, mas lá em cima você tem a ionosfera, por exemplo, e você quer exatamente calcular qual é a altura desse cara, não é a única maneira de fazer, mas é uma possibilidade. Qual é a altura desse dipolo horizontal? Então eu tenho um dipolo chamado assim, dipolo horizontal. Para que esta função aqui dê o máximo, por exemplo, nesta direção aqui, de tal maneira a um certo ângulo de elevação alfa incidir na ionosfera com um certo ângulo para o sinal chegar num outro ponto aqui. Então você pode manipular essa altura no dado comprimento de onda de tal maneira e manipular as propriedades, na verdade manipular a altura para achar o máximo num certo alfa. Ou dado um H, você descobrir qual é o alfa de máximos. Nós sabemos que os máximos dessa função, tá? Os máximos acontecem na seguinte circunstância. Máximos d de φ. É a mesma coisa que a gente já fez na aula anterior. Seno quadrado, ou melhor dizendo, K vezes H vezes o seno do ângulo de elevação, que agora é um ângulo medido a partir do eixo Y e não a partir do eixo X. Tá? Esse aqui continua sendo o ângulo φ. Lembrando, alfa mais φ igual a 90. Por isso que o cosseno de um é o seno do outro. K vezes H vezes o seno de alfa tem que ser igual, para que seja um máximo, tudo isso aqui tem que ser um múltiplo ímpar de π dividido por 2, onde esse m corresponderá a 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Pode ser mais menos, tá? Mas o mais menos implicará o lóbulo do outro lado lá, que vai aparecer, ele vai ser simétrico se você colocar esse único plano refletor aqui. Tá? Então, daqui você determina quais são os alfas de máximos. Né? Os senos de alfa máximo são aqueles para os quais, se você escrever o K como 2π sobre lambda, são aqueles para os quais eu terei um múltiplo de lambda sobre h, que é a altura, e aí o fator 2π cancela o fator π, e esse 2 vai aparecer lá. Então, m lambda sobre 4 vezes h. Então, essa é a circunstância que você vai ter para encontrar os máximos. Ou, se você quiser achar essa equação para um certo alfa de máximo, você poderia inverter, ou seja, o h do máximo, para que você tenha o máximo qual, num determinado ângulo, qual é a altura h? Qual o h para máximo em certo ângulo alfa. Tá? E a resposta para esse problema será h de máximo é igual a m lambda dividido por 4 vezes o seno do ângulo onde você quer que esse máximo ocorra. Essa seria a situação. Então você vai setar uma altura aqui para que o máximo dê naquele ângulo que você deseja. Tá? Então essa é uma situação muito interessante, onde eu tenho o método do arranjo juntamente com a ideia de planos refletores para trabalhar problemas de antenas. Vou terminar essa aula, que acredito já esteja ficando bastante extensa, com a seguinte observação. Eu mencionei a respeito das limitações do uso de planos refletores, ou, melhor dizendo, do método das imagens. Os planos refletores, eles têm que ser estão limitados para aplicações simples, né? Senão você até tem como ficar fazendo cálculos, mas não sei se não fica pior do que daqui a pouco usar um software numérico e resolver isso através de um software propriamente dito. Tá?
mas os planos refletores estão limitados a um número n tal que n divida o universo, n seja par, vou simplificar aqui, n seja par. Ou seja, se você olhar para o conjunto de planos que eu posso colocar, imagine que eu não vou colocar um único plano refletor. Eu tenho um plano refletor aqui, e eu quero colocar outro plano refletor aqui, ou seja, eu tenho dois espelhos, de modo que aqui eu vou ter um certo ângulo, vou chamar assim de ângulo θ do N, né, do N utilizado, de tal maneira que o meu universo agora não é mais, como era o caso se aqui fosse o eixo Z, não é mais de 0 até π. Ele pode ser de 0 até θn. É um θ máximo. Eu dividi o universo não mais por 2, como é o caso de ter um único plano. Dando um exemplo bem concreto. Coloca um espelho aqui e outro aqui, ou seja, aqui é um plano refletor e aqui é outro plano refletor. O mundo só existe aqui, ó. Tá? Tudo acontece aqui. Porque aqui, ó, é um mundo inacessível agora, tá? Tenho planos refletores aqui e aqui. Tenho dois planos refletores. Eu estou utilizando nesta circunstância um θn igual a 90 graus. Eu só consigo usar essa teoria que eu estou mencionando de você converter o seu problema num arranjo de antenas simples se o n é par. Ou seja, isso divide vou colocar assim, ó, o mundo em n partes, em n. Ou divide 360 graus por n, esse seria o θn. Divide 360 graus por n. Como eu só posso usar de maneira simplificada números pares, para usar essa teoria de modo simplificado, isso corresponde a ângulos θs aqui entre os planos. O θ é o ângulo entre planos. Que vão corresponder a 180. Nem só tem um plano, na verdade, é um ângulo total aqui. Ou 90 graus, aqui eu teria dois planos. Ou 60 graus, ou 45, ou 36, ou 30 graus, e assim você pode calcular todos os ângulos possíveis nos quais você coloque planos refletores. Qual é a ideia? Vejam só. Tá? Eu vou dar dois exemplos aqui, e aí você vai se convencer de como é complicado utilizar números ímpares, por exemplo. Tá? Então, um exemplo. Exemplos aqui. Digamos que você tenha dois planos refletores. Digamos que esse aqui seja o eixo Z, esse aqui o eixo X, tanto faz, na verdade. E você tem um dipolo horizontal a uma certa distância. Um dipolo horizontal. Vou chamar essa aqui de altura H e distância D, X, dx, digamos assim, a partir do plano que eu estou convencionando como aquele que contém o eixo X. Tá? Ou, simplesmente, vamos usar uma coisa mais simples, H1 e H2 aqui. Tá? H1 e H2. Duas quantidades aqui. Se você tem essa circunstância que corresponde a n igual a 4, o ângulo entre os planos ele é dado por 360 graus dividido por 4 igual a 90 graus, eu posso prolongar esse plano refletor para cá e eu posso prolongar esse plano refletor para cá. Só que esse cara na frente desses espelhos, esses dois espelhos, ele vai produzir uma imagem aqui e uma imagem aqui. Essa imagem está a uma distância H2, essa imagem está a distância, uma altura H1. Claro, é um espelho,
Então você vai ter exatamente isso aqui, H2 aqui e H1 lá. O que acontece? Nesse exemplo que eu estou passando aqui, essa corrente ela é uma corrente I apontando para fora do plano do quadro. A imagem, por ela ser paralela aos planos refletores, ela tem que apontar para dentro do plano do quadro. Só que veja que, por conta de eu ter esses espelhos, aqui na frente desse espelho, esse espelho fica refletido para cá e produz mais uma imagenzinha aqui, ó. Então eu tenho que levar em conta essa outra imagem. Da mesma forma, né, na frente deste espelho aqui, esse espelho tem a imagem dele mesmo. E perante esse espelho, essa corrente tem uma imagem aqui. Agora veja só, os ângulos para os quais você pode usar o método das imagens diretamente assim, são aqueles para os quais a conta fecha, ou seja, em que você tem exatamente, ou não tem nenhuma contradição. O que significa isso? Nesse caso, olha só, essas duas correntes aqui, elas apontam para dentro. Perante esse espelho, a imagem aqui tem que sair para fora, porque essa corrente é paralela nesse plano. E aí eu tenho que inverter o sinal. Agora, essa corrente aqui que está entrando para dentro, ela perante esse espelho, ela é paralela, então a corrente tem que sair. Opa, não encontrei nenhuma discordância. Ok, a corrente real é essa aqui, esse aqui é o objeto, e ele forma nessa circunstância uma, duas, três imagens, e a relação entre as correntes dessas imagens perante todos os planos refletores que aparecem aí fecha. Tá? Você poderia pegar, por exemplo, 60 graus. O que vai acontecer? 60 graus você vai ter a divisão por exatamente 6. Então é como se você tivesse 6 espelhos. Aí digamos que esse aqui é um conjunto de planos refletores. Esse aqui é o objeto real. Aqui seria um ângulo de 60 graus, ou seja, n igual a 6. Quantas antenas no arranjo você vai ter? 6. É o N. Claro, se você colocar mais antenas aqui, você vai multiplicar o tanto de antena que tem aqui por 6, por N. Tá? Então, se tiver já de cara um conjunto de antenas aqui, o número total de antenas no arranjo vai ser o N, que divide o espaço, vezes o número de antenas já presentes. Então, se eu tenho uma, eu vou ter 6 antenas no arranjo, só que 5 delas são virtuais. E aí, olha só, aqui se esse dipolo ele está paralelo aos planos, ele está horizontal, vamos chamar assim de horizontal, surge uma imagem aqui para dentro, uma imagem aqui para dentro. Só que esse aqui é um novo espelho, então você vai usar repetir espelhos de tal maneira a fechar os 360 graus, ou seja, todos os espelhos entre eles vão ter 60 graus, aqui também 60 graus, e aqui essa imagem perante esse espelho fica para fora, esse aqui para dentro, esse aqui para fora e fecha com aquela imagem que está lá apontando para dentro. Então você tem essa configuração aqui, ó. Você só tem uma antena e 2 planos refletores, esse é o seu problema. Mas para todos os fins, você tira esses 2 planos refletores e considera essa antena, essa imagem, essa imagem, essa imagem, essa imagem, essa imagem, e no final você tem 6 antenas, num arranjo de 6 antenas. Aí você pode determinar as coordenadas de cada um desses pontos aqui e tudo mais. Isso sem problema algum. Isso é questão de álgebra agora, de geometria, basicamente. Então, n igual a 4, n igual a 6, ok. A conta fecha, as imagens não se contradizem. Agora vamos ver um caso em que eu terei problemas se eu quiser usar imagens, e é por isso que nós vamos nos restringir ao caso de n par. Ainda é possível, você poderia dizer, mas eu quero usar um ângulo entre os planos cujo n nem é inteiro. Dá para fazer? No mundo real, sim. Você pode colocar planos refletores com ângulos arbitrários.
Ah, mas para usar esse método de maneira simplificada, como eu estou apresentando aqui, n precisa ser par. E vou dar um exemplo aqui. Digamos que você tenha n igual a 3. É como se você tivesse essa situação aqui, ó. Tá? O mundo é isso aqui. Os planos formam 120 graus, vai aparecer mais isso aqui, vai aparecer mais isso aqui. Se você colocar uma antena aqui, ela vai produzir uma imagem aqui e ela vai produzir uma imagem aqui. Só que essas duas imagens aqui não satisfazem mais aquele princípio que diz que corrente paralela ao plano refletor inverte de sinal. Então aqui é mais, aqui tem que ser menos. Aqui é mais, aqui tem que ser menos. Só que daqui para cá também elas são paralelas e essa não é menos essa. Então você tem problemas quando n é ímpar. Então nós vamos concentrar nossas atenções, ou pior ainda, né? Se o n não é nem uma coisa, não é nem par nem ímpar, é um número qualquer, é um real qualquer. Você poderia fazer um ângulo entre dois planos qualquer ângulo, tá? Mas nós vamos concentrar esforços, então, na nossa situação para fazer cálculos analíticos, vamos considerar, essa é a nossa limitação, tá? Vamos considerar apenas n par. De tal maneira que os ângulos possíveis entre planos são, no caso nem teria esse ângulo, né? Mas seria um único plano, só um plano, então os ângulos, na verdade, seriam de 180 graus, 90, 60, 36, 45, desculpa, 45, 36 graus e sucessivamente. Ou seja, eu divido 360 graus por um n qualquer. Isso vai produz n vezes o número de antenas reais, n vezes o número de antenas reais para realizar o arranjo, o cálculo com o método do arranjo. Então eu posso fazer um único plano refletor, ou eu posso fazer em 90 graus, ou eu posso fazer em 60 graus e assim sucessivamente. Esse aqui seria o 180 graus, é um único plano refletor. E essa aqui é uma situação que nós vamos estudar na próxima aula. Refletor de canto. A antena refletora de canto, ela é um clássico do uso de antenas. Normalmente você coloca o dipolo horizontal ao plano e você dá uma diretividade toda naquela, concentrada mais naquela direção. Então essa é uma situação muito interessante, porque se você coloca um único dipolo aqui, ó, você tem simétricos, tem um lóbulo para cá, tem outro para cá. Colocando um plano refletor aqui, você mata esse lóbulo e ele vai se somar para cá. Então você tem uma diretividade que você pode concentrar naquela orientação lá. Então, dá para continuar em muitas linhas agora, discussões, etc. É um uso simplificado de planos refletores. Agora, uma coisa importante, tá? E isso eu realmente fecho esse assunto dessa aula. Uma coisa importante. Voltando para o caso do dipolo sobre o plano refletor, dipolo horizontal, vamos chamar assim, eu posso lembrar do seguinte, tá? Digamos que eu tenho o plano refletor aqui. Tá? E esse aqui agora eu vou chamar de eixo Z. Eu só estou
simplesmente rodando aquela figura de antes, né? Esse aqui é o eixo X, o dipolo está aqui, a uma certa altura h, uma certa distância h do plano. Então, h é a distância da antena real ao plano. E nós sabemos que o D, no caso, para θ igual a, aliás, o D de θφ, é igual a um D0, módulo de I til K cosseno θ ao quadrado, seno ao quadrado vezes seno ao quadrado, K vezes H, seno de θ, cosseno de φ. Vejam só, eu tenho um único plano refletor aqui. É um único plano. Plano em x igual a zero. Plano x igual a zero. Okay? Esse é o nosso plano refletor, ou seja, um plano YZ. Imagine o seguinte agora. Eu quero que a máxima radiação vá para cá, que não tenha um nulo aqui. Tá? Eu sei que o seno de θ ele apresenta um máximo em 90 graus. Aqui eu também teria 90 graus, eu teria a possibilidade de ter uma função máxima aqui, mas isso não esgota todas as possibilidades, porque eu posso espalhar esse lóbulo do θ igual a 90 em relação ao eixo Y, e aí efetivamente não ter o lóbulo principal ao longo de x. Tá? Então eu posso considerar o θ igual a 90, θ igual a 90 graus, mas eu quero o máximo em φ igual 0 graus. Tá? Porque eu tenho, na verdade, se eu fizer θ igual a 90, um π sobre 2, eu tenho que a diretividade como função apenas de φ é proporcional a todo o restante não interessa, seno quadrado de K vezes H vezes cosseno de φ. E quando é que isso aqui é efetivamente um máximo? Tá? Se eu quero um máximo quando φ é 0 graus, eu preciso encontrar seno quadrado de K vezes H, já que o cosseno de 0 é 1, um máximo. E isso ocorre quando K vezes H é um múltiplo ímpar de π sobre 2. Porque o seno é máximo em π sobre 2, ou 3π sobre 2, ou 5π sobre 2, e assim sucessivamente. Então, isso aqui implica para mim que, se você usar o K como 2π sobre lambda, implica que a distância do plano refletor até a antena, para que o máximo aconteça em φ igual a zero, para que esse máximo aconteça em φ igual a zero, essa distância tem que ser um múltiplo de lambda sobre 4. Onde esse m aqui vai ser 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, ou seja, números ímpares para esse m. Uma situação muito comum e que muita gente pergunta eu tenho uma antena, se eu colocar algum refletor próximo dessa antena, eu vou ter um ganho na direção para frente? O plano está aqui, a antena está aqui, eu quero ter máximo para aquela direção lá. O que eu faço? Posso colocar esse plano aqui? A resposta é sim, desde que a distância seja ajustada apropriadamente. E essas distâncias, para que ocorra o máximo na direção desejada, nesse caso, elas têm que ser um múltiplo de lambda quartos. Lembre, né? Lambda quartos tem aquela ideia de transformador de impedância lá em linhas de transmissão. Ela é um comprimento, é um tamanho aí que é muito interessante, muito utilizado. Mas aqui, por que aparece o lambda quartos? Veja só o seguinte, tá? E aí eu fecho essa aula de fato, tá? Veja só o seguinte. A onda que parte da antena, do dipolo, ela vai para frente. Então, deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor aqui. Então, veja só. Se você quer o máximo ao longo do eixo X, o que você tem que fazer? Esse cara é um dipolo.
Então ele irradia uma onda para frente, porque em relação ao eixo dele, ele irradia tanto para lá quanto para cá. Né? Seria um donut se não tivesse o plano refletor aqui. Esse aqui é o plano refletor. O que acontece? Ele irradia para frente, ele joga uma onda para trás, essa onda bate nesse espelho e volta para lá. Então, essa aqui é a onda, vou chamar assim, onda propagante, para mais x. Essa aqui é a contrapropagante, ela vai para menos x. E essa aqui é a onda refletida, que vai interferir com a onda propagante. Certo? Pois bem, o campo elétrico de um dipolo com esta orientação, ele está nesta orientação também. Então, o campo elétrico, entendendo-se a superposição de campo elétrico, é tal que a onda que vai para frente tem um campo elétrico que já foi para frente assim. Eu estou deslocando um pouquinho em relação à antena. O que vai para trás, ele flutua no espaço, mas quando ele chega aqui, eu tenho um plano condutor. Se o campo elétrico chegar assim, ele vai inverter. Esse aqui é o campo que está chegando e esse aqui é o campo refletido. Porque todo plano condutor não aceita campo elétrico tangencial a ele. Então, se chegar um campo tangencial aqui, o resultante tem que ser zero. Ou seja, a resultante do campo incidente mais o refletido tem que dar zero. Isso implica que eu já tenho um gama aqui, que é um coeficiente de reflexão no plano, de menos 1, nesta circunstância. É um menos 1 pela reflexão. Daí, vejam só, um lambda completo corresponde a 360 graus em termos de propagação de onda, é um ciclo completo. Meio lambda corresponde a 180 graus. Um quarto de lambda corresponde a 90 graus. Veja só, esse menos 1 aqui já te dá 180 graus aqui, nesta reflexão. Então, para chegar em fase com a onda que já vai para frente, para chegar exatamente em fase com a onda que já está indo, o que eu preciso? Eu preciso de uma fase na ida, fase 1, mais uma fase 2, θ2 na volta, mais 180 graus, sendo que fase 1 e fase 2 é cumulativo, é 2θ no caso. 2θ mais 180 graus tem que dar 360. A onda vai, ganha uma fase. Lembra que a onda sempre tem o E elevado a IKX. Tá? Ganha uma fase. Reflete, ganha 180 graus de fase mais o que ela já ganhou daqui. Volta, ganha mais a fase da volta. A fase da ida e da volta são iguais. A distância percorrida é a mesma. E aí você vai ter que duas vezes esse θ de fase aqui, eu vou lembrar que é fase, para você não confundir com ângulo, θ espacial, é só uma fase, vai ser igual, jogando esse 180 para lá, 180, o que corresponde que eu tenha que ter um θ de fase igual a 90 graus. 90 graus, lambda quartos, olha onde que acontece o primeiro máximo possível, quando você coloca esse dipolo a lambda quartos do plano refletor. Então, se você colocar a lambda quartos de um plano refletor, uma antena, ela vai dar um ganho e o máximo vai ser exatamente na direção de x, que é a direção associada à menor distância da antena ao plano considerado. Tá? Claro, você poderia querer, não, eu não quero que o lóbulo vá para frente, eu quero o máximo espalhado lateralmente. Bom, você pode querer um zero aqui, uma interferência totalmente destrutiva. Daí você vai descobrir que para essa equação ter interferência totalmente destrutiva em φ igual a zero, você vai fazer K vezes H, um múltiplo de π, que vai te dar múltiplos de lambda meios. Ou seja, um erro muito comum que alguns praticantes de antenas fazem. Se eu colocar um dipolo na frente de um plano refletor a metade de lambda, eu vou ter um máximo para frente, porque anda lambda para trás meios, mais lambda meios para frente dá 360 graus. Ok, mas você está esquecendo que o plano refletor inverteu a fase do campo elétrico.
Então aí você precisa considerar o plano refletor, que é um condutor ideal e que já introduz uma fase na hora que reflete. E aí essa distância apropriada é lambda quartos, que corresponde a fazer a fase exatamente 360 graus. Agora, é claro que você pode não fazer 360 e sim 720, aí você vai ter 3 lambda quartos, ou mais, né? Ou seja, a certas distâncias você tem o máximo ao longo do eixo X. E esse é um experimento relativamente fácil de fazer com laboratórios de antenas, que é você coloca o plano refletor, você mede a radiação a uma certa distância ao longo desse eixo X aqui. Você tem então um dipolo vertical, um dipolo paralelo a um plano refletor. Dá para fazer a outra experiência também, né, o plano refletor e o dipolo vertical em relação a esse plano, ou seja, perpendicular em relação a esse plano. Mas esse experimento é muito legal porque se você quer a máxima radiação lá, você pode ir medindo na recepção a uma certa distância o que acontece quando você vai mexendo a distância deste dipolo em relação ao plano refletor e você percebe exatamente esse comportamento aqui, ó. Esse aqui, na verdade, seno ao quadrado de K vezes H. O lambda você seta porque é a frequência de operação. O H é essa distância que você está varrendo aqui e você vai vendo máximos e mínimos lá no ponto de recepção. Já que você não está mexendo o φ, né? Você está simplesmente colocando um ponto de recepção aqui ao longo desse eixo. Então aqui um RX, um receptor. Experimento bastante simples de realizar num laboratório que contenha minimamente ou um analisador de espectro, ou então um osciloscópio relativamente bom que lhe permita fazer experimentos na faixa de centenas de megahertz. Melhor ter um analisador de espectro. Se você tiver um analisador de espectro, um experimento bastante simples de fazer e prova esse comportamento ondulatório, essa característica que você tem do padrão periódico e com essa função aqui. E é claro que também você pode medir todo o diagrama de radiação e aí você vai vendo nos mínimos para qual ângulo espalhou o lóbulo, que era o lóbulo principal na direção frontal. Ela passa a abrir para algum outro ângulo. Né? Simetricamente, na verdade, você vai ter ângulos assim. Então, simetricamente. Bom, estendi bastante essa aula. Encerro por aqui. A próxima a gente trata do refletor de canto. Até lá!